Boa noite a todos. Acho que só os desencarnados falaram, né? Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje, tentar um pouco, né? Falar sobre o capítulo 25, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o título de Buscai e Achareis. Algumas pessoas pensam que nós, espíritas, não usamos a Bíblia como referência, mas como o Evangelho segundo o Espiritismo está lá na introdução do que Allan Kardec colocou, a gente só usa a parte moral de Jesus, ou seja, seus ensinamentos. Não discutimos outras formas como milagres, isso a gente não discute porque isso é coisa para polêmica. E polêmica não leva a lugar nenhum. Então, buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é um homem que seu filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, como sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Bom, Jesus, ele usa o verbo aqui no modo imperativo. E o que é o verbo no modo imperativo? Tem alguma professora aí, me desculpe se eu errar. É aquele usado para expressar uma ordem, um pedido, um conselho ou um convite. Só que Jesus não dá ordem para nós. Ele sempre faz pedido a nós, ele sempre nos dá conselhos e, acima de tudo, sempre nos faz convites. Porque Jesus nunca interferiu no livre-arbítrio das pessoas. Está lá na Bíblia Sagrada. Vou ler o texto aqui certinho para vocês, para não cometer nenhum erro. A cura de Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus e seus discípulos e numerosa multidão estava sentada à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone. Rabone é mestre na língua hebraica. Respondeu-lhe o cego: que eu veja.
Jesus disse: vai e a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Todos nós que aqui se encontramos, estamos seguindo Jesus. E quando a gente segue Jesus, os problemas aumentam. Como a minha amiga Lilian ali, eu sempre encontro ela na cidade e diz assim, quando eu encontro ela na cidade, sempre digo assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por que os problemas aumentam? Porque a gente mudou de nível. No primário a gente resolvia a continha de 2 mais 2. Segundo grau já é outro nível. Universitário, mais ainda. Então, os problemas aumentam porque o aluno quer se graduar. Na passagem que eu li, vou falar um pouquinho de física aqui para vocês. Quem é que gostava de física, né? Eu, pelo menos, gostava. Não gostava de matemática, mas gostava de física. Lei da inércia. O que é inércia? Um corpo está inerte. Ou seja, um corpo que está parado. Tem forças atuando ali que deixa ele sem movimento. Ele só sai da inércia se houver uma força maior que faz esse corpo se movimentar. Aplicando isso na vida prática, uma palavra muito usada hoje, zona de conforto. Antigamente se dizia, ele é um acomodado, é um preguiçoso. Hoje não pode mais, hoje é sede moral. É? Só mudou a palavra, o fenômeno continuou o mesmo. Né? Acharam uma palavra bonita para dizer a mesma coisa. A tendência do ser humano é acomodar-se diante de uma situação. E como nós, seres humanos, tendemos a essa tendência, se acomodar, ficar na zona de conforto, Deus sempre nos empurra devagarinho, com calma, com paciência, para nós sairmos da zona de conforto. Por exemplo, papel moeda hoje em dia, né? Papel moeda está saindo de circulação. Consequentemente, a gente dificilmente vai ver na rua alguém pedindo, me dá um trocadinho aí. Vão dizer, me dá um pix aí ou me faça carta. Então, Deus vai nos empurrando devagarinho, com toda a paciência, com todo o amor do mundo, para que as pessoas vão para trabalhar. Quando diz ajuda-te que o céu te ajudará, nós estamos falando da lei do trabalho e do progresso. Todos nós precisamos trabalhar. Sem trabalho não existe transformação. Só se aprende trabalhar trabalhando. Toda profissão tem um jeito, tem um macete que a gente só aprende fazendo. E você só aprende fazendo, passando muita raiva, muitas vezes quebrando a cabeça, passando raiva, mas depois que tu aprende, vai.
Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então você tem que fazer a tua parte, sair da tua zona de conforto, que os espíritos, as leis do universo, Deus coloca a mãozinha sobre teu ombro e diz: vai, meu filho. E a gente vê o progresso das pessoas e aqueles que ficam na zona de conforto e dizem: ah, não, mas aí deve ter alguma coisinha aí que eu não estou entendendo. Mas é o esforço do trabalho honesto. Então, tinha uma pessoa, soube que existia uma loja das virtudes e que tinha um anjo que atendia as pessoas nessa lojinha, e ficou curioso porque ele queria saber como é que eu posso adquirir virtudes. Aí foi essa lojinha das virtudes, encontrou um anjo e tinha vários fardos de um lado e do outro, bem cheia a lojinha. Aí diz assim: aqui é a lojinha das virtudes? É, aqui é a lojinha das virtudes. Por quê? E o que você queria? Diz assim: eu quero sabedoria, eu quero a paciência, eu quero a afabilidade, eu quero a gentileza, eu quero isso e aquilo. Diz assim: sim. Aí veio o anjo, lá do fundo, foi lá no fundo da lojinha, pegou, veio com um saquinho bem pequenininho, 2 por 3 centímetros, entregou na mão dele. Ele ficou olhando, olhou os fardos, tudo, mas só isso, desse tamanho. Assim, aqui a gente não entrega frutos, somente sementes. Porque quando colhemos uma laranja, podemos contar todas as sementes que tem dentro. Mas uma semente, a gente não pode contar quantas laranjas dá. A vida é retributiva. O que é isso? Ela nos devolve aquilo que plantamos. Jesus, cada um receberá conforme suas obras. Não é diferente. E quando Jesus nos faz o convite, ou quando alguém nos convida para um churrasco, né, Luiz? Podia me convidar, Luiz? Aí a gente pergunta: tá, tudo bem, churrasco, o que tem que levar? Não, leva a bebida que tu vai beber e depois a gente racha a despesa da carne ou dos alimentos. O quê? Se estabeleceu uma regra. Então Jesus nos convida e ele estabeleceu 2 regras básicas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é invariável. Não vai mudar nunca. A palavra de que Jesus trouxe, a demonstração, o verbo, o amor, permanece e vai permanecer por muitos e muito tempo. Porque quando encarnamos, o véu do esquecimento e a gente olha só esse mundo visível que estamos aqui.
Aí corremos atrás do dinheiro, corremos atrás de isso, daquilo. Aí, se eu estou andando a pé, eu quero comprar uma bicicleta. Se eu tenho uma bicicleta, eu quero comprar um carro. Se eu quero comprar um carro, eu quero comprar o carro do ano. E quero comprar uma casa, quero comprar uma mansão, quero trocar. E a gente vive nessa busca incessante e muitas vezes a gente esquece do principal, que é os relacionamentos. Então, Albert Einstein, considerado uma das grandes mentes da humanidade, ele disse a seguinte frase: as pessoas são como bicicletas. Elas só podem se manter em equilíbrio enquanto estiverem em movimento. O ser humano foi feito para o movimento. Jesus nos convida sempre ao movimento. Por isso se diz que Jesus é o Verbo. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 109, Emmanuel nos traz o seguinte: acharemos sempre, é o nome da lição, porque qualquer um que pede, recebe, quem busca, acha. Jesus, Lucas 11:10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre quando assegurou a resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, recebemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei da atração. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações da crença, acercando-se desconfiados dos grupamentos religiosos, surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé. Aqui acolhem tanto o experimento e insistem manejando os propósitos inferiores que se nutrem, que nada encontram efetivamente além de desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de luta chocante como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão que buscarmos alguma coisa. Porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então, essa é a lição de hoje. Só ilustrando essa lição de hoje, uma vez eu fui com um casal, pediu um favor para mim, que eles iam fazer um exame, e era sob anestesia geral, era uma endoscopia, né? Então, tu leva a gente lá, tá? Não foi problema, levei, mas eu já conhecia a figura, como se diz, né? E gostava de uma encrenca. E estava marcado para
às 8 horas do exame. Aí chegamos no horário e tal, aquela coisa toda. Foi feita a recepção, aquela burocracia normal. Era 10 para as 8, a gente já estava sentadinho na recepção, já tinham feito tudo, bababá. Deu 8 horas. Deu 8h05, já foi lá destratar as recepcionistas. Onde é que já se viu? Está marcado para as 8 horas. Quem procura coisas boas, encontra coisas boas. Quem procura coisas não tão boas, também vai encontrar. Que a paz do Senhor esteja com vocês.